Posso começar? Então tá, gente, hoje vamos novamente a memoriais escritos. Eu sei que nós já fizemos vários memoriais escritos, mas nunca é demais a gente repetir. Esses dias, só para relembrar alguns que a gente já fez, esses dias nós fizemos que, se não me engano, era de dois irmãos que tinham brigado, né? Nenhum se machucou assim mais gravemente, foi alguma coisa leve, mas um denunciou o outro como violência doméstica, né? Um irmão agrediu o outro. Isso também se caracteriza violência doméstica, que está lá no artigo 129, se não me engano, parágrafo 9º. Aí nós fizemos os memoriais escritos, pedindo em primeiro lugar, eu estou dizendo que eu me lembro mais ou menos, só para vocês se localizarem no quais memoriais a gente já fez. Esse era um deles. E eu me lembro que o primeiro argumento que a gente utilizou foi a suspensão condicional do processo, né? Porque lá no artigo 129, parágrafo 9º, que diz respeito à violência doméstica, diz que a condenação vai ser de 3 meses a 1 ano. E nós colocamos no nosso argumento também para a suspensão condicional do processo, se não me engano, foi a Lei 9.099, no artigo 89, que diz que condenações até 1 ano, isso é possível, né? Solicitar a suspensão condicional do processo. Mas isso era só para relembrar um dos memoriais que a gente fez. Hoje, então, nós vamos fazer os memoriais escritos a respeito de um outro caso que eu vou ler rapidinho para vocês, mas já vou dar uma resumidinha. Um determinado rapaz encontrou no chão do ônibus, um ônibus que ele pegou, um relógio e ficou para ele, né? Porque não era de ninguém ali e tal. Quando ele viu, chegou o dono, voltou, se deu por conta que tinha perdido o relógio, voltou com o policial, e quem estava sentado no banco que esse dono do relógio estava anteriormente era justamente esse rapaz. Aí ele foi denunciado por furto simples, que está previsto lá no artigo 155, no caput do Código de Processo Penal, tá? Eu vou ler bem rapidinho para vocês terem uma ideia do que se tratou a situação e como é que nós vamos fazer esses memoriais escritos. Então, bem rapidinho. Dados que a gente não vai utilizar nesse primeiro momento, eu vou passar por cima, porque vocês sabem que a gente tem demorado bastante para redigir cada peça, porque cada um dos argumentos a gente relembra onde é que está na lei, onde é que está na doutrina. Então, o que a gente não vai argumentar nesse primeiro momento, eu passo rapidinho, depois eu releio de novo para vocês, para a gente dar continuidade da peça, tá? Então, assim, Bruno Silva, nascido em 10 de janeiro de 97, enquanto adolescente, aos 16 anos, respondeu perante a Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, sendo julgada procedente a ação socioeducativa e aplicada a medida de semiliberdade. No dia 10 de janeiro de 2015, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Bruno se encontrava no interior de um ônibus quando encontrou um relógio caído ao lado do banco em que estava sentado. Estando o ônibus vazio, Bruno aproveitou para pegar o relógio e colocá-lo dentro de sua mochila, não informando o ocorrido ao motorista. Mais adiante, porém, 15 minutos após esse fato, o proprietário do relógio, Bernardo, já na companhia de um policial, ingressou no coletivo, procurando pelo seu pertence que havia sido comprado há apenas 2 semanas atrás, por R$100. Verificando que Bruno
estava sentado no banco por ele antes utilizado, revistou sua mochila e encontrou o relógio. Bernardo narrou ao motorista do ônibus o ocorrido, admitindo que Bruno não estava no coletivo quando ele o deixou. Diante de tais fatos, Bruno foi denunciado perante o juiz competente pela prática de do crime de furto simples, artigo 155 caput do Código Penal. A denúncia foi recebida e foi formulada pelo Ministério Público a proposta de suspensão condicional do processo, que lá em um dos memoriais que a gente fez, nós comentamos essa suspensão condicional do processo, que daí era briga entre dois irmãos, em que um foi denunciado por violência doméstica, lá do 129, parágrafo 9º, que diz que a condenação seria de 3 meses a 1 ano. Pela Lei 9.099, é possível, lá no artigo 89, se não me engano, 89, é possível solicitar a suspensão condicional do processo quando as condenações não ultrapassarem a 1 ano. Bem, mas voltamos para o nosso caso. A denúncia foi recebida e formulada pelo Ministério Público a proposta de suspensão condicional do processo, não sendo aceita pelo acusado, que respondeu ao processo em liberdade. No curso da instrução, o policial que efetivou a prisão do acusado, ou seja, do acusado, Bernardo, motorista do ônibus, e Bruno foram ouvidos e todos confirmaram os fatos acima narrados. Conjuntada do laudo de avaliação do bem arrecadado, confirmando o valor de R$100, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pela procedência do pedido nos termos da denúncia, pleiteando reconhecimento de maus antecedentes em razão da medida socioeducativa. Tá? Aí diz que com base nessas informações, aquilo tudo que a OAB coloca, com base nessas informações, que peça vocês elaborariam. Bom, como a gente viu aqui, a gente está na fase do processo em que terminou a fase de instrução. Terminada a fase de instrução, qual a peça que o advogado tem que fazer? Tem que fazer os memoriais escritos. Aqui a OAB dá os 2 nomes no gabarito, tanto memoriais escritos quanto alegações finais, porque a gente sabe que lá no artigo 403 do Código de Processo Penal, prevê que as alegações finais serão de forma oral, né? Então o advogado teria a possibilidade de forma oral, defender o seu cliente. Ocorre, porém, que o próprio artigo 403 do CPP diz que, conforme a complexidade do caso, o juiz dá um prazo para que o advogado apresente memoriais. E aí, nesse caso, memoriais escritos. Bem, qual é a primeira parte que a gente vai examinar antes de partir para a elaboração, para a redação desses memoriais? Primeira coisa que a gente vai examinar é que nós podemos pedir a absolvição do acusado. Por que a gente pode pedir a absolvição do acusado? Porque a coisa perdida, como era o caso ali, a coisa perdida estava num lugar público, né? Num lugar de acesso a todos. Então isso caracteriza a coisa perdida. Não pode ser objeto de crime de furto. Por que ela não pode ser objeto de crime de furto, essa coisa perdida que está em local público? Porque, segundo a doutrina, para ser crime de furto, o objeto tem que ser subtraído estando na posse de alguém. E nesse caso, o objeto não estava na posse de ninguém. Era um objeto, uma coisa perdida, né? Então, nós vamos pedir absolvição do acusado com base nisto, a nossa primeira tese de defesa.
ok? Aí vocês podem estar se perguntando assim, professora, mas não dá para desclassificar para crime de apropriação de coisa achada? Nesse caso, não dá para desclassificar para o crime de apropriação de coisa achada. Por quê? Por que que não dá? Porque aqueles 15 dias que tem que passar para se caracterizar essa coisa achada, a apropriação dessa coisa achada, não se passaram ainda. Tudo aconteceu naquele mesmo dia. Tanto que o Bruno estava, inclusive, ainda dentro do ônibus, né? Então, não dá para pedir a desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada. Tudo aconteceu quase que, não digo automaticamente, perdi o termo, nem simultaneamente, quase que instantaneamente, tudo no mesmo dia. Então, não é possível. Tem que ter 15 dias, o prazo de 15 dias, para caracterizar esta apropriação de coisa achada. Então, na verdade, a primeira coisa que a gente deveria alegar na peça que nós vamos escrever, e é o que a OAB também coloca no seu gabarito, é pedir a absolvição, lá nos termos do artigo 386, inciso 3, a absolvição do Bruno. Por quê? Volto a dizer, porque coisa perdida não pode ser objeto de crime de furto, por um simples motivo: ela não estava na posse de ninguém, né? E o crime de furto é a subtração de coisa alheia móvel, né? Que estaria na posse de uma outra pessoa, mas não estava ali jogada num lugar público. Se está jogada num lugar público, não é de ninguém. Se estivesse dentro da casa da pessoa, estaria na posse da pessoa, mas não, estava num lugar público de acesso a qualquer um, ok? Então, essa é a primeira parte é a primeira tese que nós vamos colocar na redação da nossa peça de memoriais escritos, tá? Que também a própria OAB, no comentário do gabarito, chama de alegações finais. Voltando a lembrar vocês que no artigo 403 diz que as alegações finais serão feitas de forma oral, mas conforme a complexidade, o juiz solicita memoriais escritos. E a gente sabe que hoje em dia, pela pressa das audiências acumuladas, em geral fica para memoriais escritos, não dá tempo de cada uma das partes fazer ali a sua sustentação oral, ok?